Pois é, quando Jefité chegou em sua casa, sua filha saiu para encontrá-lo. Ela estava muito feliz pela vitória que o Senhor deu ao seu pai. E depois de um tempo, Jefité cumpriu aquilo que havia prometido ao Senhor. Ele não esqueceu a bondade e o amor do Senhor sobre sua vida. Você também precisa lembrar que foi por causa do grande amor de Deus que Ele mandou o seu Filho Jesus para nos livrar da condenação eterna. Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você só está em Cristo Jesus quando você se arrepende de seus pecados e crê que Jesus é o único Salvador, porque Ele foi o único que morreu lá na cruz, derramando o seu sangue para limpar nosso coração de toda sujeira do pecado. Jesus morreu lá na cruz, Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tudo Jesus sofreu por causa do nosso pecado. Você sabe por que existem brigas, intrigas e rejeições? Sabe por quê? É por causa do pecado. Eclesiastes 7:20 diz: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Isso significa que todos nós pecamos, e pecamos de várias maneiras. Através dos nossos pensamentos, daquilo que nós vemos, que ouvimos, que falamos ou que fazemos que não agrada a Deus. Pois é, quando Jefité chegou em sua casa, sua filha saiu para encontrá-lo. Pois é, quando Jefité chegou em sua casa, sua filha saiu para encontrá-lo. Pois é, quando Jefité chegou em sua casa, sua filha saiu para encontrá-lo. Pois é, quando Jefité chegou em sua casa, sua filha saiu para encontrá-lo. Ela estava muito feliz pela vitória que o Senhor deu ao seu pai. Ela estava muito feliz pela vitória que o Senhor deu ao seu pai. Ela estava muito feliz pela vitória que o Senhor deu ao seu pai. Ela estava muito feliz pela vitória que o Senhor deu ao seu pai. E depois de um tempo, Jefité cumpriu aquilo que havia prometido ao Senhor. E depois de um tempo, Jefité cumpriu aquilo que havia prometido ao Senhor. E depois de um tempo, Jefité cumpriu aquilo que havia prometido ao Senhor. E depois de um tempo, Jefité cumpriu aquilo que havia prometido ao Senhor. Ele não esqueceu a bondade e o amor do Senhor sobre sua vida. Ele não esqueceu a bondade e o amor do Senhor sobre sua vida. Ele não esqueceu a bondade e o amor do Senhor sobre sua vida. Ele não esqueceu a bondade e o amor do Senhor sobre sua vida. Você também precisa lembrar. Você também precisa lembrar. Você também precisa lembrar. Você também precisa lembrar que foi por causa do grande amor de Deus. Que foi por causa do grande amor de Deus. Que foi por causa do grande amor de Deus. Que foi por causa do grande amor de Deus que Ele mandou o seu Filho Jesus. Que Ele mandou o seu Filho Jesus. Que Ele mandou o seu Filho Jesus. Que Ele mandou o seu Filho Jesus para nos livrar da condenação eterna.
para nos livrar da condenação eterna. Para nos livrar da condenação eterna. Para nos livrar da condenação eterna. Romanos 8:1 diz: agora, pois. 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 Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você só está 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 em Cristo Jesus quando você se arrepende de seus pecados. E Jesus quando você se arrepende de seus pecados. E Jesus quando você se arrepende de seus pecados. E Jesus quando você se arrepende de seus pecados. E crê que Jesus é o único Salvador. 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 Porque Ele foi o único que morreu lá na cruz. Porque Ele foi o único que morreu lá na cruz. Porque Ele foi o único que morreu lá na cruz. Porque Ele foi o único que morreu lá na cruz, derramando o seu sangue para limpar nosso coração de toda sujeira do pecado. Jesus derramando o seu sangue para limpar nosso coração de toda sujeira do pecado. Jesus derramando o seu sangue para limpar nosso coração de toda sujeira do pecado. Jesus derramando o seu sangue para limpar nosso coração de toda sujeira do pecado. Jesus morreu lá na cruz. 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 Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tudo Jesus sofreu por causa do nosso pecado. 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 Você sabe por que existem brigas, intrigas e rejeições? Você sabe por que existem brigas, intrigas e rejeições? Você sabe por que existem brigas, intrigas e rejeições? Você sabe por que existem brigas, intrigas e rejeições? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É por causa do pecado. 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 Eclesiastes 7:20 diz. Eclesiastes 7:20 diz. Eclesiastes 7:20 diz. Eclesiastes 7:20 diz. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque.
Isso significa que todos nós pecamos. 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 E pecamos de várias maneiras. 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 Através dos nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos. Daquilo que nós vemos, que ouvimos. 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 Que falamos ou que fazemos que não agrada a Deus. Que falamos ou que fazemos que não agrada a Deus. Que falamos ou que fazemos que não agrada a Deus. Que falamos ou que fazemos que não agrada a Deus. Pois é, quando Jefité chegou em sua casa, sua filha saiu para encontrá-lo. Ela estava muito feliz pela vitória que o Senhor deu ao seu pai. E depois de um tempo, Jefité cumpriu aquilo que havia prometido ao Senhor. Ele não esqueceu a bondade e o amor do Senhor sobre sua vida. Você também precisa lembrar que foi por causa do grande amor de Deus que Ele mandou o seu Filho Jesus para nos livrar da condenação eterna. Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você só está em Cristo Jesus quando você se arrepende de seus pecados e crê que Jesus é o único Salvador, porque Ele foi o único que morreu lá na cruz, derramando o seu sangue para limpar nosso coração de toda a sujeira do pecado. Jesus morreu lá na cruz, Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tudo Jesus sofreu por causa do nosso pecado. Você sabe por que existem brigas, intrigas e rejeições? Sabe por quê? É por causa do pecado. Eclesiastes 7:20 diz: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Isso significa que todos nós pecamos e pecamos de várias maneiras. Através dos nossos pensamentos, daquilo que nós vemos, que ouvimos, que falamos ou que fazemos que não agrada a Deus.